Olá, chegando aqui para mais uma live, mais uma noite importante, mais uma segunda-feira. E estamos aqui, gente, hoje com um tema muito importante, que eu acredito que muitas pessoas estão se questionando. E hoje vou ter uma convidada muito especial também, que é a Elisete Magalhães. Ela é uma pessoa muito interessante, é uma hipnoterapeuta, alguém que já trabalha com pessoas também e vai contar uma história linda, uma história de superação. Então você que está aqui comigo, comece agora já compartilhar, mandando os aviãozinhos para os seus amigos, convidando para estar aqui, porque hoje nós vamos estar trabalhando por que é tão importante, por que é tão importante se conhecer. Gente, é maravilhoso a gente poder se conhecer, né? E por que é tão maravilhoso assim? Por que é tão maravilhoso será se conhecer? Eu estou esperando a Elisete me chamar e assim que ela entrar aqui comigo, a gente vai estar debatendo. Mas eu quero dizer para vocês, antes de tudo, que autoconhecimento é um ato de coragem. Por que, Silvane, que é um ato de coragem? Porque para se autoconhecer a gente precisa olhar para dentro da gente. E isso nem sempre é fácil. Estou convidando aqui para que ela possa estar entrando aqui comigo agora. Olá, tudo bem? Olá, tudo bem? Elisete, que linda tu tá! Ai, meu Deus, linda você com essa pele maravilhosa, esse sorriso lindo, né? Nossa, que Mas prazer isso vem de enorme! dentro, Que prazer vem de enorme dentro. tê-la aqui comigo hoje. Você é ali de tão longe, né? Salvador, na Bahia, um povo muito simpático. Tu sabe, Elisete, que eu amo ir para Bahia. Eu já fui umas 8 vezes, eu acho. Mas eu super gosto, porque as pessoas são muito acolhedoras. E é muito Mas gostoso. eu tive agora no Rio e São Paulo também, e eu tive também pelo Sul. E sempre eu acho sempre a pessoa acolhedora, porque quando você vai com a pessoa, talvez com um sorriso, que encontra essa pessoa, há sempre uma receptividade. Agora, quando você vai de cara fechada, ninguém lhe suporta, né? Então, quando você vem para a Bahia com esse sorriso lindo, como é que não vão lhe atender bem? Tem que É, atender, tem que falar com você de uma forma muito carinhosa. é muito gostoso sim. Boa noite, Elis, chegando aí com a gente agora. Então, Elisete, hoje à noite, Sim. eu acho que a tua missão é muito grande hoje à noite, estar aqui conosco, falando de algo tão importante como o se conhecer. E eu estava dizendo Uhum. antes de você entrar que o autoconhecimento, antes de mais nada, é um ato de coragem, porque ele faz com que a gente tenha coragem de olhar para a gente, de olhar para dentro, de colocar aquela luz lá dentro, iluminando dentro da gente. Verdade. Não é fácil, né? Quando você olha para você, para os seus defeitos, para as coisas que não são tão boas, e você olhar para essa vida que você teve, para os seus comportamentos de modo geral, não é tão bom. Mas é preciso que vá, né? Se você vai lá naquela ferida, naquela dor, você sai muito mais fortalecida nessa volta. Com certeza, eu estava hoje ouvindo o vídeo, inclusive compartilhei, que você colocou no teu feed. Na verdade, o autoconhecimento, ele serve para aumentar a nossa autoestima. E Com aumentando a nossa certeza. autoestima, consequentemente, a gente aumenta a nossa autoimagem. E aí a gente Hum. se torna insuperáveis. A gente se torna Gigante. pessoas capazes, grandiosas, usando sim toda a capacidade, todos os recursos internos que a gente tem. Com Eu vou certeza. pedir agora, Elisete, para que as pessoas que estão ali mandem os aviãozinhos, para que mais pessoas, mais amigos, mais pessoas possam estar aqui e ter essa noite
de interação com a gente, com a Elisete, que é uma amada, uma pessoa muito querida, uma hipnoterapeuta, né, também como eu, e que vai estar contando uma história de superação da vida dela, que eu achei bacana demais. E também eu peço para as pessoas que estão ali com a gente, que estão assistindo, meus alunos estão chegando, está chegando ali a Janete também. Por favor, olha ali, ó, a Marilda dando boa noite para mim e para ti, Elisete. Olha que lindo isso. Estou mandando aviãozinho também. Ó, que bom. E também eu peço assim, ó, que mandem muitos corações, porque nós somos movidas pelo coração. Então nós precisamos daqueles coraçõezinhos subindo o tempo todo, não é, Elisete? Com certeza, né? Batendo, fazer ele bater mais forte. Com certeza, a gente está aqui num grande momento agora e passando esse conhecimento que a gente vem buscando pelas nossas histórias, pelos nossos estudos, pelas nossas coisas que a gente foi buscando no dia a dia e criando. Então a gente está aqui, né? Pedindo também para que vocês interajam, vocês podem fazer pergunta, né, Janete? Boa noite, gente linda. Então, assim, eu quero que vocês interajam, façam perguntas, aproveitem que a Elisete está aqui conosco, que é uma grande honra tê-la aqui. Eu a conheci numa outra live e eu me apaixonei pela tua história, pelo teu jeito, pela tua fala, e porque, assim, aquele momento teu de superação também foi, antes de mais nada, desenvolver um autoconhecimento, quem você era de verdade. Então eu deixo à vontade para você falar sobre tua história, contar, falar para as pessoas e mover essas pessoas para a gente estar espalhando amor para muitas e muitas pessoas que talvez hoje estejam em casa tristes, se não sai a palavra. Alguém que esteja triste em casa, né? Porque a gente tem um dado muito grande que 53% de casos assim foram mais potencializados negativamente a nossa mente nesse momento de pandemia, por esses processos todos que a gente passou. Então, que a gente possa realmente levar assim para cada casa, para cada um que esteja ali assistindo, a nossa luz, o nosso amor, o nosso bem-estar. Então, fique à vontade agora, Elisete, conte tua história, que é linda, fabulosa, maravilhosa. Eu vou começar contando uma historiazinha da minha mãe, porque eu acho que todos nós trazemos, né, desde criança, os nossos traumas, como as nossas coisas boas. E em uma certa ocasião, né, no Dia das Mães, eu fiz uma homenagenzinha para minha mãe, e aí eu contei, assim, na historiazinha, eu contava que eu era tão pobre que eu vestia as roupas da minha tia. A minha tia dava para minha mãe e a minha mãe costurava, né? Consertava aquela roupa e eu vestia. E quando eu vestia aquela roupa, eu me sentia uma rainha, né? Porque ela falando, Dé, ela me chamava de Dé. Dé, você está linda. Aí eu disse, na minha historinha, eu botei mãe coruja. Então, toda mãe tem que ser uma mãe coruja. Porque quando ela falava que eu estava linda e que eu subia a rua com aquele vestido que já tinha sido usado, lavado e consertado para me vestir, eu me sentia uma rainha. Então, a minha autoestima, nesse momento, estava elevada. Com toda a pobreza que eu vivia, eu me sentia bonita, linda, e a minha autoestima era elevada. Isso para dizer que talvez por essa razão eu tive condição de superar muitos traumas da minha vida. Porque a gente vai passando ainda mais eu que já vivi um bocado, né? Eu gosto sempre de falar quantos anos eu tenho. 76 anos. Nossa. Bem vividos. Não tenho saudade de nada eu tenho saudade. Tudo para mim que passou foi bom. Se foi ruim, eu aprendi, eu superei, e isso me dá um orgulho muito grande. Então, ainda hoje, eu digo que ainda é fruto da minha mãe coruja, talvez, que me achava linda e maravilhosa, né? E o que eu acabei acreditando. Bem, mas as coisas nem sempre são tão boas assim. E eu tenho histórias, realmente, muitas histórias de superação muito fortes. Então, quando eu morava no interior, acho que é essa história que você queria, né?
Então eu morava no interior e me casei lá no interior. Eu vivi 7 anos dentro de um internato de freiras. Eu não saía, era uma freira na frente, outra atrás, a gente na fila para ir para o colégio. Tinha poucas oportunidades da vida, então era tão terrível a coisa que a gente tirava a roupa, a gente não se via, era pecado aí a freira, então a gente botava uma roupa por cima e tirava outra por baixo, que a gente não podia ver o corpo da gente. Era uma restrição muito grande. Então eu só pensava na vida em casar. Eu tinha uma fixação em casamento, né? Então eu queria casar, ter filhos, eu aprendi a cozinhar, eu aprendi a costurar, tudo que uma mulher da minha época queria que aprender para fazer. Então eu queria ser professora e queria casar. Eu casei, tive 2 filhas, só que com 2 anos e meio de casada, quando estava no auge, minha filha com 6 meses apenas, o meu marido sofre um acidente e eu fico viúva. Perdi o chão. Nesse momento, eu perdi, eu não sabia o que fazer. E aí eu falei com meu pai que eu ia voltar para casa. Veja como é que foi. Ele disse, não, Dé, você fica na sua casa e nós vamos lhe dar o apoio. Eu me senti nesse momento mais forte. E eu queria estudar, eu fazia na minha cabeça, eu estudava, eu via a professora de psicologia, e eu achava estudar o comportamento uma coisa linda, e eu queria fazer psicologia. Então eu vim para Salvador. Então vou contar a historinha de Salvador. Para Salvador eu peguei 2 filhas, botei essas 2 filhas dentro de um caminhão, na boleia de um caminhão, carregado de galinhas, aqueles engradados de galinha, e viajei 2 dias para Salvador. Bem, fiz vestibular, passei, e aí vou fazer psicologia. Mas aí, eu ainda era ficcionada em casamento. Então, eu queria casar, porque eu não sabia me relacionar com os homens se não fosse através do casamento, porque a minha cabeça não permitia. Eu fui criada naquele colégio daquela forma, né? Então, minha cabeça não ia permitir que eu tivesse um relacionamento que não fosse com o casamento. Então, apareceu um cara com 2 filhas, eu achei que aí eu seria, né? Pô, ele tem 2, eu tenho 2, a gente se completa. Então eu fiquei com 4 filhos e tive mais um. Só que tudo aquilo que eu pensei de casamento não foi. Porque eu era aquela menina ingênua do internato, eu vou dar um nome assim, abestalhada. Como abestalhada? Não sabia nada da vida, não sabia como administrar financeiramente o que eu tinha, eu não sabia nada. E também não sabia conviver, talvez, num ambiente de capital, onde tinha outra cultura. Minha cultura era bem rudimentar, até as minhas histórias para contar para os filhos eram histórias daquelas que eu ouvia, que não eram tão as histórias de João Maria, era completamente João e Maria, era completamente diferente. Então, ele começou a me criticar. Então, aquela autoimagem que eu tinha, né, etc., foi perdendo. Porque me lembro de uma vez que não tinha dinheiro, faltava dinheiro. Então, para algumas coisas, eu juntei os 5 meninos, que eram 5 crianças, eu tinha 23 anos apenas, né? E vindo de lá dessa coisa, vamos pintar a casa. E comprei tinta, me juntei com eles e etc, vão pintar a casa. Quando estou pintando essa casa, aí ele chega, fez aquele horror. Parece um homem. Então, tudo que eu fazia era desmerecido. Então, eu estudando psicologia, mesmo sendo estudante de psicologia, mesmo sendo da área behaviorista, quando eu via que o reforçamento era importante, mas eu sofria bastante com aquilo. Nada que eu fazia era certo. A roupa que eu vestia não estava certa, a forma de eu falar não era correta, as histórias que eu contava não eram corretas, todo o meu comportamento era criticado dentro de um padrão que era dele, não era meu. Não havia um conhecimento que a gente tem de respeito ao outro, por aquilo que ela vive, por aquilo que ele passa. Então foi muito difícil. Então até que chegou um dia, foi uma história assim bem... Como eu tinha 2 filhas, ele 2 filhas, ele tinha uma forma de ser um pouco possessiva. Até que um dia ele chegou e falou assim, estou levando aí um jantar para vocês. E aí, nesse jantar, quando ele trouxe, botou na mesa, eu arrumei,
Aí a minha filha passou do quarto para a cozinha. Quando ela passou do quarto para a cozinha, ele disse, olha, eu trouxe o jantar para mim, para você e para o meu filho, o filho que era nosso. Eu levantei da mesa, aquele copo que vinha enchendo de toda aquela frustração que eu tinha, né, de tudo aquilo que eu vinha passando, aí encheu. E aquele medo que eu tinha de ficar sozinha, de não ter um homem para me proteger, para mim tudo aquilo teria que acabar e eu ter que aprender a conviver e a viver comigo mesmo sozinha. Porque daquele jeito não dava mais. Então, aquele dia eu peguei uma sacola, porque ele deixava tudo na casa da mãe dele, que não sei porquê. Ela, daquela pessoa, tinha uma radiola. A casa era minha, que o meu primeiro marido tinha deixado, mas tudo era muito, né, que era dele, era muito assim, ficava com ele, levava tudo para casa da mãe, pouca coisa na nossa casa, né, então, mas aí eu peguei aquela sacola, botei a roupa dele, fui dormir no quarto dos meninos e pedi que no outro dia de manhã ele saísse. Pronto. Então, repara, quando a gente fala assim, aí eu passei a me conhecer, até onde eu podia ir. E foi a partir desse momento que eu tive essa coragem de partir esse elo, que eu passei a me conhecer mais, a viver comigo mesma. O que eu podia e o que eu não podia. Então, eu tinha uma pensão do marido anterior, mas que com esse casamento acabou. Então, eu ficava com o salário de professor, os meninos estudando numa escola que era razoavelmente boa. Era boa, uma das melhores escolas. E eu tinha que pagar essa escola. E aí eu comecei a minha vida de empresária. Eu tinha uma máquina, e essa máquina passou a ser a minha companheira. Eu já tinha aprendido com a minha mãe. E aí eu trabalhava, então no horário de meio-dia, quando eu chegava em casa, eu fazia alguma roupa, botava na sacola e vendia. Se eu ia na praia com os meninos, levava a sacola de roupa, onde eu fosse, aí eu levava. Porque eu aprendi na minha vida que tudo que você tem que saber empreender. Foi mais uma superação. E digo por que superação? Porque no ambiente que eu fui criada também, é como se fosse assim, só tinha valor aquele cara para casar, aquele que estivesse estudando, que estivesse fazendo medicina, direito, engenharia, tá? Essas coisas, né? Aquela pessoa que era comerciante não fazia parte dos rapazes que a gente pudesse se aproximar, né? Tinha sempre uma restrição do pai, etc., daquela coisa. E aí eu vi que, na realidade, empreender em qualquer lugar você pode empreender. E foi mais uma superação minha, foi de aprender a lidar com vendas, porque vender, às vezes, até vender o meu serviço hoje como hipnoterapeuta, até você vender o seu serviço de hipnoterapeuta, não é fácil. Porque a gente veio de uma cultura onde vender é quase um aspecto de discriminação. Então, você tem medo, tem receio de vender, tem receio de dar o valor que você tem naquilo que você está vendendo. De repente, as pessoas podem dizer, ela só está querendo vender para ganhar dinheiro, né? Não pensa assim no benefício que vai estar recebendo, talvez, né? E por isso a gente se anula, não fala. Não só no benefício, mas principalmente no que elas estão perdendo por não estar entrando num processo para ir para um outro nível. É verdade. E eu fiz. Na época não tinha hipnoterapia, eu fiz um outro processo, eu fiz algumas terapias, porque eu estudava psicologia, aí na própria faculdade eu fazia, né, eu comecei a fazer terapia e vi o quanto é importante me conhecer. Conhecer até onde eu vejo. Por exemplo, hoje, eu estou com 76 anos. Eu vejo que eu tenho limitações. Eu quero aprender marketing, eu quero aprender a mexer com as redes sociais. Não é fácil, mas é possível. Porque tudo aquilo que você bota na sua cabeça que é possível, e que você faz hoje, faz amanhã, faz depois, você consegue. Então, a história de superação da pessoa, eu acho que está sempre naquilo assim, de você não desistir de você. Sabes que, te ouvindo agora você falar, eu imagino assim, quantas pessoas hoje ainda, e hoje ainda, né, que eu falo porque você passou por essa tua história, por essa superação toda,
há muitos anos atrás, alguns anos atrás, alguns anos atrás, né? Porque se Muitos você tinha anos 23 atrás. anos, hoje você está com 76, né? Agora, Sim. quantas pessoas hoje você atende que ainda vivem uma dependência emocional muito grande por não conhecer as capacidades, por não estar conectado consigo mesmo, por não ter aquela experiência dela com ela mesma. O que eu Hum. posso? Até onde eu posso chegar? Ou tu acha assim que talvez elas tivessem que ser desafiadas para chegar a isso? Como que tu vê essa questão? Porque eu vejo assim muitas pessoas que elas, nossa, eu sou dependente, se a Elisete me ama, eu sou feliz. Se a Elisete não me ama, eu não sou nada. E daí perde a oportunidade, porque eu acredito também que nessa tua história você também tinha um sentimento de, sei, de carinho com o teu companheiro, com a pessoa que morava contigo, com o pai do teu filho, e mesmo assim você teve a grandiosidade como pessoa de dizer não. Se a comida é só para mim e não para minha filha, também não serve, né? E às vezes quantas coisas a gente ouve e escuta, e até dos nossos próprios pessoas que vêm se tratar com a gente, que ficam nessa dependência e não se permitem usar todo o poder que tem, né? Exatamente. E você ouve isso, no caso, e a gota d'água foi com o filho, mas você, não só eu, mas muitas pessoas, ouvem dos maridos, dos companheiros, de qualquer forma, coisas assim, né, que vão minando a sua capacidade. E que lhe deixa, eu diria assim, será que eu tive depressão? Eu acho que eu cheguei a ter depressão, porque eu chorava muito, eu não sabia como resolver. Foi um período que eu passei muito difícil, porque eu não sabia, eu tinha medo, se eu saio desse casamento, se eu saio daqui, fico aqui com duas filhos, como é que as pessoas vão me ver, como é que vão me tratar, como é que eu, né? Então, tudo isso, porque eu tinha uma cultura dentro da minha aspecto, dos meus das raízes que eu tinha, das informações que eu tinha, muitas coisas que ia de conta com tudo que era mais livre, né? Que era mais livre, como ter um relacionamento livre, na época não havia condição. O que eu vejo hoje em dia, que às vezes eu penso, é que hoje mesmo eu atendi uma pessoa, né, ainda um pré-atendimento, que ela estava vivendo, o marido morreu, mas o marido era tão possessivo que não permitia que ela fizesse coisa nenhuma. O marido morreu e agora a sombra ainda do marido, ela não faz nada que beneficie ela, porque ainda está presa àqueles padrões que o marido impôs para ela. Porque, na realidade, o marido da minha época era aquele cara, era o provedor. Hoje a mulher trabalha, ela tem uma identidade, ela já se empoderou de alguma forma. Mas na minha época, como da minha mãe, ela tinha que submeter aquilo que o marido queria. Era assim na minha casa. Foi assim que eu aprendi, foi assim que eu vivi. E tive que sair desse padrão para ter uma vida completamente diferente de viver sozinha. Quando você fala, preciso de afetividade, claro, eu acho afetividade, casamento a coisa melhor do mundo. Né? Você amar, você se apaixonar, paixão é uma coisa linda, né? Você vive um outro mundo, mas eu me apaixono também por mim, pelas coisas que eu faço. Não é só um homem que vai me dar a felicidade que eu quero. Então, outro dia também eu estava vendo uma pessoa, né, numa terapia, dizendo, como é que eu faço para encontrar um homem? Né? Então, ela imagina um homem X que vai preencher o seu padrão dentro daquilo que ela quer. Não existe. Não. Isso não existe. Ela tem que encontrar ela. Se ela se conhece, inclusive quando você se conhece, as pessoas que se aproximam de você são as pessoas também que se conhecem. Porque aquela pessoa insegura, não dá para viver com você. Né? Quando você se conhece, não dá. Então, não dá para viver até que você haja uma interação de entendimento, de reciprocidade, de saber da limitação do outro. Isso é importante, né, na convivência. Você saber da limitação. Agora, eu queria fazer um parêntese aqui, que não é o fato de eu superar e deixar um casamento, que eu acho que as pessoas que estão ouvindo aqui da gente, que vivem um casamento, devem se separar. Não. E vou contar mais uma historinha. Então, na minha região, o pessoal fazia o seguinte, né? Então, quando
a seca estava braba que não aguentava, já não dá, o pai já não tinha mais de onde tirar para dar o filho. Aí pegava um caminhão, era um caminhão, chamava pau de arara tem outro sentido, mas era um caminhão que tinha uns bancos, e as pessoas lá do sertão sentavam naqueles bancos e viajavam para São Paulo, para Paraná, atrás de trabalho. Então, era o pau de arara. E a minha vida, eu diz, a minha separação, foi como se eu estivesse subindo no pau de arara. Por quê? Porque eu vi ali a minha última opção. E ainda hoje eu falo, será que eu não tinha opção de mudar essa pessoa? Às vezes eu acho que talvez, mas também não me culpo, porque na época era aquilo que eu podia fazer. Mas para mim foi isso, foi subir no pau de arara. Entendeu? Então, a separação. Então, quando fala casamento, eu fico muito preocupada. Não está bem, vai separar. Não, não está bem. O que é que não está bem em você? Porque às vezes não é o outro, é você. Se você se conhece, se você volta para você, tem o seu conhecimento, é mais fácil você entender o outro. Porque quando você não se entende, você não se perdoa, você não se vê, você não consegue ver o outro. Sabes que dentro da parapsicologia, o nosso professor sempre falava o seguinte, ele dizia assim, a gente só atrai a nossa semelhante, que é aquilo que está lá dentro de nós, a gente só atrai quem está na mesma energia, né? E tudo isso. Então, se você não tem o auto-amor, se você não tem a valentia, né, de olhar para você e de reconhecer em você o que é importante, o que eu consigo, como eu consigo, até ter coragem, muitas vezes, de olhar para trás e ver assim, aonde foi que eu errei e por que eu errei? O que eu podia ter feito diferente, que talvez eu não me dei conta, né? Por que as coisas acontecem sempre do mesmo jeito? Porque em relacionamentos a gente ouve muito falar assim, é tudo farinha do mesmo saco. Não sei se aí tem essa expressão, né? Tem, essa expressão tem sim. Então, é tudo farinha do mesmo saco, só que não é verdade. Então, eu sempre procuro, assim, nos meus cursos, nas minhas terapias, falar para as pessoas, primeiro, você tem que se aceitar, se conhecer e se amar. No momento que você se ama, o que vai acontecer? Você vai encontrar alguém que vai agregar a tua vida, né? Mas não que venha, como fala assim, os dois pedaços da laranja. Não, tem que ser uma laranja só que se complementa. Ela tem que Com se certeza. complementar. Então eu acho assim muito importante para as pessoas que estão aqui nos ouvindo e que quiserem mandar os aviãozinhos, por favor, compartilhe ali, manda seus Ajuda, se coraçõezinhos, que quer estava fazer tão alguma bonito, né? pergunta, né? Tava tão bonito esses corações. Então, assim, eu acho que dizer assim que a gente é normal nós sentirmos medo, tristeza, solidão às vezes. É importante também a gente sentir tudo isso, porque são coisas que é o normal da vida. A vida é dinâmica e a gente vai acabar sentindo. Só que como eu me conecto com minhas emoções, como eu reajo. Se eu não sei como eu reajo, como é que eu vou mudar, não é mesmo? Não muda. Você falou aí em medo, né? Então, medo é uma coisa, né? É uma coisa, tem medo, medo de quê? Então, as pessoas, por que tem medo? Se você se conhece e você sabe que aquilo ali é perigoso, depende do tipo de perigo, você só vai saber a hora que você enfrentar aquilo. Então, é preciso que você tenha coragem de enfrentar uma situação qualquer na vida, né? Então, tem que fazer isso aqui. Então, fala assim, eu tenho medo do escuro, porque tem alguma coisa ali naquele quarto. Mas já acontece muita gente fala assim, eu tenho medo de entrar ali naquele quarto, é escuro. Ali não tem nada. A primeira vez que você vai entrar, pode ser que seu coração bate mais forte, você fica. Mas quando você vai entrar, você vai ver que não existe nada. E aí é que vai acabando as coisas. Então, para você ir ali, você fala, eu posso, né? São afirmações que a gente tem que fazer para a gente. Eu posso ir, eu acredito em mim, eu sei que não existe, é só uma ilusão, então eu vou. Então, na hora que você chega ali, vai e vê que não existe,
vai acabando dentro de você aquelas imagens. Eu tinha uma coisa, por exemplo, na minha vida, foi sempre assim, cheia de experiências, né? Eu tinha um pesadelo. Eu não sei quando esse pesadelo acabou, mas eu tinha um pesadelo que eu não sabia o que era, né? Alguma coisa que me deixava inquieta. Aí eu ficava doida para acordar para saber o que era. Eu queria, parecia que se eu acordasse, né? Eu tanto tinha medo de acordar, como queria acordar. Aí um dia eu vou querer, vou saber o que é isso. E aí eu fiquei, né? Veio o pesadelo e eu acordei, eu tive que acordar e se ver o que era. Então eu vi, era um cachorro, menina, era um cachorro enorme que vinha para cima de mim, né? Eu não sabia o que era. E quando aquele cachorro veio para cima de mim, eu tinha que me defender daquele cachorro. E eu peguei esse cachorro e rasguei a boca desse cachorro. E daí eu interpretei que aquilo na minha vida era todas as dificuldades que eu tinha que a cada uma rasgar. Para mim, cada dificuldade é rasgar a boca daquele cachorro para ele sumir. Então ele não me atacou, porque eu aqui ataquei o cachorro. Então muitas vezes acontece isso. Então isso como uma lição, esse pesadelo como uma lição para mim, de que as coisas na minha vida, elas nunca foram fáceis. É como se fala assim, você tem que matar um leão a cada dia. Na vida da gente é isso, um leão a cada dia, mas a cada dia você bota ele para lá, se você tem coragem. Então, se agora, aos 76 anos, ainda estou aprendendo tráfego, como é que mede com a internet, é mais um leão que está aparecendo na minha vida, mas eu vou aprender. Eu vou aprender, eu já estou fazendo o primeiro anúncio no Google. E eu vou fazer. E daqui a um dia eu estou ensinando gente como é que faz. Ah, que coisa boa. Tu sabe, tinha uma pessoa aqui que subiu agora, eu não consegui ver quem era, mas que falou assim que Sim. tem muito medo, que tem pânico. Então, assim, eu não lembro o nome da pessoa, até pode comentar ali novamente, porque subiu e eu não consegui ver Sim. quem era. Mas, assim, Sim. o que eu posso te dizer, olhe para este medo, para isso que é tão grandioso para você, porque no momento que você desnuda, no momento que você olha no olho, o medo ele some, porque às vezes são imaginações, coisas que você cria e até através da tua vivência você foi colocando, somatizando e esse medo ele se tornou intransponível, ele se tornou muito grande. Só que se você pegar esse medo na tua frente, você encarar e você disser, o que que é esse medo? Seria esse cachorro grande da Elisete, né? Esse cachorro enorme, e ela abriu a boca dele e ela venceu o cachorro. Então, assim, olhe para esses medos, para esses traumas. Hoje nós temos grandes profissionais que trabalham com hipnoterapia, que é uma ressignificação daqueles medos, daqueles traumas, daquilo que está te impedindo de ir. Porque, na verdade, a gente tem uma vivência, e aí vamos supor, eu coloquei a mão na chaleira, me queimei. Toda vez que eu vejo uma chaleira, eu vou ter medo, independente que ela tenha água fria ou quente. Agora, se eu chegar mais perto um dia da chaleira e aquele vapor queima de novo, o que vai acontecer? Chaleira é um problema. Queima, fogo queima, água queima e dói. Agora, se eu tiver coragem de olhar para essa chaleira e ver ela com uma água fria, ver ela fria, sem o calor, eu vou perceber que ela pode servir para outras coisas e não só para somatizar os meus medos. Com Então é certeza. muito importante a gente poder olhar, porque quando a gente trabalha em hipnoterapia, o que que acontece? Tem muita gente que fala, hipnose, como é que funciona essa técnica? Tem muito mito ainda. Mas a hipnose é libertação, porque tu pega lá dentro do teu subconsciente, que está lá dentro um emaranhado de coisas, e que às vezes tu nem sabe o porquê que tu tem medo, e porquê que tu reage diante da vida, e você traz presente. No momento que você traz presente, e você põe outra, ressignifica isso, mostra que aquela emoção, ela é algo que na verdade te deu a maior sensação de medo, de perda, de dor, de poderia ter acontecido o pior.
mas foi só um medo. Porque você está ali, está vivo, está feliz. Aí, quando isso tudo fica ressignificado, você começa a viver a vida mais levemente. E você, que tem toda a formação ali da Omni, né? Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre a importância do se conhecer também através, se conhecer também, conhecer as nossas programações, os nossos padrões mentais e como que através da hipnoterapia a gente pode ressignificar tudo isso. Então, para a pessoa que está Uhum. ali com muito medo, com muitos traumas, procure. Tem profissionais maravilhosos hoje, com técnicas fabulosas, né? Que dá para você viver uma vida muito mais leve, feliz, tranquila. Principalmente porque, dentro dos mitos da hipnoterapia, tem que imaginar o seguinte, que ninguém fala assim, vai hipnose, vai fazer isso, você vai dar a sua senha, vai fazer essa coisa. Não existe nada disso. Porque a hipnose, eu vou dar um exemplo aqui, é uma auto-hipnose. Eu não sabia nem o que era hipnose na minha vida. Mas a minha mente, ela sempre foi sugestionada por alguma coisa que eu permitia e que eu queria. Então, quando você quer uma coisa, um tempo atrás, aí você perguntou assim, o que leva, qual é a motivação, né, que leva você a alguma coisa? Então, se você tem um medo e você quer tirar esse medo, e se ele é muito forte, é fácil, porque você próprio, você não precisa nem de ninguém. Talvez uma pessoa como hipnoterapeuta que lhe indique o caminho, mas é uma auto-hipnose, é o autoconhecimento, é você se voltar para dentro. Talvez o hipnoterapeuta apenas vai lhe guiar para que você próprio encontre esse caminho. Então eu disse que eu não sabia nem o que era hipnoterapia na minha vida, porque eu ainda morava lá no interior. Mais um exemplo para contar para vocês. Então, sempre falava assim, eu via minha mãe parir com dor, e via muita gente, né? Na época que não tinha nem médico, nada. Mas eu tive um professor de puericultura que ele dizia que a dor, por exemplo, a dor era um sentimento que você tem de uma quantidade de oxigênio que sobe, né? E que você pressiona e que você aumenta a dor. Então, se você hoje, por exemplo, está com uma dor de cabeça, você fica tão ligada naquela dor de cabeça que ela aumenta exponencialmente. Ela vai aumentando. E cada vez que você fala que a dor, que está com dor de cabeça, mas ela vai aumentando, porque você está colocando para o seu cérebro, para a sua mente, que aquilo que é uma dor de cabeça. Se você tem uma doença qualquer, você vai aumentando, dando um tamanho para aquela doença enorme. Então, cada coisa na sua vida, você somatiza exatamente por esses padrões que você tem. Então, esse professor, ele dizia que a dor de parir não existia, que não precisava, era uma coisa natural. E eu absorvi esse conhecimento para a minha vida, que eu ia parir sem dor. Aí eu fazia exercício de respiração, tá? Eu no interior não tive nenhuma orientação, a não ser essa de aula de colégio que ensinava lá como é que é. E eu pari 3 filhos, e todos os 3 sem dor. E eu vejo que hoje eu tenho um limiar de dor muito alto. Para eu sentir uma dor, é difícil. Eu não tenho dor de cabeça, eu não tenho... Porque eu botei na minha cabeça que não existe. É apenas uma claro que existe. Outro dia eu levei uma queda, um tendão aqui do braço, 3,5 centímetros. Na hora doeu. Mas depois o médico passou remédio, eu não tomei remédio. Já fiz cirurgia, mando tomar remédio, dente, não sei o quê. Eu não tomo remédio para isso. Porque eu boto na minha cabeça que não existe. Então, repara, o que cada um precisa no medo, na dor, nas doenças, etc., exatamente ter alguém que possa conduzir de alguma forma para que você passe a acreditar em você que é possível. Que é possível você não sentir dor, ou tanta dor, que é possível que você tenha uma doença de pele e que ela possa desaparecer, que é possível que você tenha um medo e que esse medo, até uma fobia, ela pode ter uma origem. A fobia é apenas um sintoma, tem uma causa lá atrás que você vai buscar e vai ressignificar, você vai encontrar e ela vai desaparecer. Então é preciso que acabe com esse mito e veja que a hipnoterapia é apenas uma condução para que você acredite em você e que você próprio pode fazer a sua autocura. É Que o meu ponto de interessante. vista. Que coisa boa, né? Que coisa boa que a gente mesmo pode dar os comandos
Porque, na verdade, é que nem a questão que a gente fala da gratidão, do reclamar, porque são comandos que a gente dá. E a gente fala assim, Uhum. o universo, ele ouve e ele aceita. Porque, na verdade, você está dando comando para você. E a tua essência divina, a tua centelha de luz está dentro de você. Então, no momento que você dá os comandos, como você deu da dor, que é possível parir sem dor, é um comando que você deu. É algo que você Uhum. passa a ter o controle sobre você, porque você acredita nisso. E é como se fosse a Isso. doença, como se fosse o mal-estar, como se fosse a fofoca, como tantas outras coisas, né? E tantas outras Uhum. coisas que a gente põe na vida da gente, os medos, os traumas e tantas coisas. Então, por isso que é importante a gente saber quais são, quem sou eu, quais são as nossas necessidades, até para poder pedir aquilo que realmente eu quero. Aquilo que eu Exatamente. realmente quero, aquilo que é importante para mim. Então, eu acho que eu não sei se você concorda comigo, mas eu acho que um dos princípios do autoconhecimento é a gente honrar a nós mesmos, a honrar Com e certeza. também a nossa escuta. Se permitir ouvir a nossa mente, que às vezes ela é tão tagarela, ela fala tanta coisa, mas a gente aprender a se ouvir. Olha, a Marilda está dizendo, a dor pode ser psicológica? Responda ali, Pode, Elisete. pode, Maria. A dor pode ser psicológica. Você pode tranquilamente trabalhar a sua dor. Existem algumas coisas que você pode já começar a fazer, né? Por exemplo, pense as coisas mais positivas, né? Então, evite falar coisas negativas, vou sentir dor, isso vai doer, né? Então, eu fui para o dentista recentemente, né? Então, ia fazer um canal. Aí eu respirei, respirei, eu não vou sentir dor, vai ser tudo tranquilo. E foi, entendeu? Pode ser que você sente uma gasturazinha, mas é muito pouco. Então, mas porque repara, quando você fica com aquele medo, né? Então você fica tensa, e quanto mais você fica tensa, mais essa dor vai aumentando. Então, essa dor, algumas dores são psicológicas. Então você fala assim, uma pessoa, por exemplo, que tem câncer, tem dores terríveis, mas tem técnica que pode, pelo menos, minimizar, dentro da hipnoterapia, por exemplo, que possa minimizar um pouco essa dor, tem. Né? Tá com a dor de cabeça, você sabe que tem alguns exercícios que a gente faz e que passa com a dor de cabeça e para, uma dor nas costas, uma dor em qualquer lugar. Porque às vezes você fica exatamente naquela tensão de que vai ver que aquilo vai doer e ela dói mais. Então a dor pode ser psicológica. Mas a dor também, ela também é a dor, aquela dor de coração, gente, aquela dor de sofrimento. Essa é uma dor e que você também pode se trabalhar para se olhar. Quem sou eu? Olhe-se no espelho, se veja. E há uma coisa que eu acho bem interessante, é quando você se olha e só vê características feias. Ah, o sobrancelha está assim, o olho está não sei o quê, uma ruguinha aqui. Eu estou doida para tirar essa ruguinha. Tá, se pode tirar, tira. Não faz mal, se isso lhe faz bem, ótimo, né? Então, mas repara, mas deve ter outra coisa em mim que supere essa rugazinha daqui. Né? Eu não gosto muito dela, eu queria que fosse mais esticadinha. Mas repara, eu só posso me comparar comigo mesmo, né? Essa ruga existiu sempre? Não, ela está aqui. Porque já passaram anos. Se não está aqui, se está aqui, é porque eu passei por muitas coisas já. Né? E teria que ser assim, é uma coisa natural da vida. Então eu só posso me comparar comigo mesmo. Como é que eu era antes, como é que eu sou hoje. Entendeu? Porque eu não posso me comparar, como diz assim, com os bastidores de alguém lá que aparece, um artista qualquer que aparece lá, com aquela lindeza, aquele corpo escultural. Eu não sei o que tem por trás disso aqui. O que, que ela sofre para poder chegar naquele nível, né? Então, eu posso me comparar comigo hoje. Por que, que eu sou assim hoje? Né? Eu estou melhor hoje. Hoje, por exemplo, quando eu me olho, eu me vejo melhor do que há uns 10 anos atrás, 20 anos atrás. Entendeu? 20 anos atrás, eu acho que eu estava realmente ainda um pouco para baixo. Então, eu passei por algumas coisas, né? Eu vi minha filha morta com lúpus. Na época, eu tinha uma colega minha que lúpus era uma coisa assim terrível, né? Então minha filha grávida, né, 25 anos atrás, apareceu com lúpus, eu pensei que já ia morrer, para mim ela ia ficar ali, eu com dois filhos dela pequenininho, né, já imaginava assim como é que, já sabia o que era viver
com filhos sem mãe, sem pai, nesse nível. Então, foi um sofrimento. Então, eu engordei. Até o dia também que eu vi que eu tinha que cuidar de mim. Porque, repara, eu acho que é uma coisa assim que eu tenho na minha vida, que você só dá aquilo que está sobrando em você. Eu só posso amar se eu me amo. Se eu me amo, eu tenho uma capacidade de amar enorme. Mas se eu não gosto de mim, como é que eu vou gostar do outro? Se eu não estou bem comigo mesmo. Então, eu tenho que ver o que eu sou para eu gostar de mim. Da minha ruga eu gosto, do meu cabelo branco eu gosto, estou achando ele até bonito, né? Meu cabelo branco, assim, deixei agora branco. Então, são coisas que eu tenho que comparar, como é que eu estou hoje. Agora, o que eu estou aprendendo cada dia, isso aí eu gosto. Né? Como é que vejo? Então, essas coisas é que a gente tem que comparar. O que você aprendeu, o que você não sabia ontem que você sabe fazer hoje. Valorize. Porque às vezes a gente só quer valorizar as coisas grandes. Ah, eu estou com um emprego X, eu ganhei tanto. Não é só isso. São as pequenas coisas, são as pequenas coisas que você faz. Acordou, né? Fez alguma coisa interessante, agradeça. Nada melhor do que saber agradecer. Porque quando se agradece, o universo está vendo que você está agradecida de verdade pelo que você recebe e vem mais. Né? Vem mais. Diz que é como o fermento, né? Quando a gente foca, ele cresce. Então, como diz a Mirelle, verdade, precisamos. E é isso mesmo. Eu gostaria agora, só para nós irmos assim, já encerrando, porque nós já estamos a 47 minutos, eu gostaria que você me falasse um pouquinho, para nós podermos ajudar as pessoas que estão ali, a questão do estresse e da depressão. Porque hoje a gente fala muito em pessoas depressivas. Então, que caminhos? Como é que elas podem pensar para, através do se conhecer e ver todas as capacidades e tudo aquilo que elas têm, de parar de agir no piloto automático, mas como? Poderia ser uma receitinha assim, básica, como aquela do cravinho lá de Salvador, né? Que eu amo, eu só vou pro cravinho quando eu vou para lá. Então, uma receitinha básica. Como é que poderia essa pessoa começar a diminuir o estresse e sair até do processo, no estado de ansiedade? Uhum. Eu acho que tem alguns exercícios que você pode fazer de respiração. Eu acho que hoje em dia no YouTube você vê muita coisa, muita aula, quando você não pode pagar por uma hipnoterapia, mas você recebe algumas orientações de relaxamento. Eu acho que o estado de relaxamento faz muito bem, principalmente quando você consegue nesse relaxamento e que você pode simplesmente, se não tiver outra coisa, respirar, né, respirar fundo e fazer algumas observações com seus comportamentos, que você pode, inclusive, escrever. Né? Então, você pode pensar tudo aquilo que hoje você faz de forma negativa. Por exemplo, eu não gosto de mim. Escreva na frente, eu me adoro, eu gosto de mim. E aí você elimina aquela frase de não gostar e coloca só as coisas boas. Então, faça uma lista de coisas boas que você tem que fazer na vida. Né? Então, eu não tenho estresse, eu enfrento a minha vida, vamos ver, eu sou uma pessoa de sucesso, porque são informações que você manda para o seu cérebro, que são comandos que você manda e que poderão lhe ajudar de alguma forma. Não vai sanar tudo completamente, mas é um caminho, né? Como você disse, uma receitazinha. Então escreva, passe uma lista de coisas boas. Eu sou um sucesso, as pessoas me aceitam, eu sou uma pessoa que sei falar em público, eu sou uma pessoa que não tenho medo, eu sou uma pessoa, eu gosto de mim, né? Eu me adoro, as coisas para mim vêm fácil, tudo para mim é fácil, não é difícil, e as coisas para mim, eu acredito no ser humano. Começa a colocar em você coisas positivas. Se essas coisas que você pensa são negativas, de uma forma negativa, bota na frente as positivas para depois, então, eliminar as negativas e falar só as positivas. Então, se você faz esse exercício, e se você faz principalmente sempre, você vai ficar bem. Eu poderia até aqui fazer aquele, assim, ensinar para vocês aqui, aquela técnicazinha você pode fazer isso aí um dia, a técnicazinha que você do interruptor, de ligar o interruptor para você relaxar. É uma técnicazinha fácil, você respira, conta até 3, né, de 1 a 3, indo 3,
você relaxa bem. É um interruptor que você imaginariamente coloca no... Você sabe essa técnica, não sabe? Sei, mas pode Sabe, Silvana? passar. É uma técnica bem básica, Não. mas muito boa. Pode falar. Então tá. Então, para. Já que você quer uma receita, então você pode fazer o seguinte, para quem está aí. Você pode imaginar que aqui atrás da sua cabeça, aqui no seu pescoço, aqui tem uns fiozinhos que são da sua cabeça que inervam todo o seu corpo. E aqui você tem um interruptor que você pode ligar e desligar. Isso significa que toda situação de estresse que você estiver passando, você pode desligar e viver tranquilamente. O que você faz? É como você cria uma âncora. E essa âncora pode ser isso aí, você contar assim, de 3, o seu dedinho assim para cima, conta de 3, 2, 1, quando chegar em 1, fecha os olhos e tenta relaxar, respira fundo. E começa a falar que você está relaxado, e que tudo está passando, que está tudo bem, né? Fazer aquelas informações que a gente diz de positivo, né? Que você não sente mais medo, que você tem muita coragem, que você não tem estresse, que você está livre de todo o estresse, que ele está desaparecendo da sua vida e que está desaparecendo tempo. Depois você conta até de 1 a 3 novamente, respira e volta. Volta não, que você não foi para lugar nenhum, mas aí você sai do estado de relaxamento. Mas é qualquer coisa que você leva a você, que leva a âncora. Por exemplo, tem algumas coisas, né, eu contava até 3 e às vezes tem gente que faz o seguinte, segura nos 3 dedos aqui e conta até 3 aí, vou relaxar. Então, cada um escolhe uma maneira, né, de relaxar, e aquilo fica agora. Só que é uma coisa importante, que tudo isso é feito com hábitos, e hábitos são difíceis, hábitos bons não são fáceis de ser assimilados. Então, você tem que fazer coisas desse nível, se segurar o dedo, vou relaxar, vou respirar fundo, estou tranquila. Então, você segura o seu dedo e está tranquilo, né? Então, você relaxou. Faça isso várias vezes. O segurar o dedo assim é bom, porque ninguém pode ver. Você pode estar no ônibus, no carro, em qualquer lugar, alguém lhe falou uma coisa, não foi agradável, segura o seu dedinho, respira fundo, eu estou relaxado, estou comigo mesmo, estou voltando para mim. E aí, né, só rapidinho assim para você ver. E São aí, coisas básicas aqui que não vai, né, mas que é, pode, às vezes, quando a pessoa com uma pequena estímulo desse, você pode criar um desencadeador, um gatilho para que você fique mais calmo, mais tranquilo e que chega no ó, nível que você quer. E se com certeza. conheça, cada Porque dia daí mais. também, quando você está apertando os dedos, você está no estado de atenção, você Exato. está no teu presente. E aí, quando você está consciente disso, você para o fluxo do teu pensamento, né, que está te levando para outros lugares. A Ângela estava Exatamente. ali falando assim da questão da ansiedade. Ângela, ansiedade, ela é criada quando você não está vivendo o teu estado de presença. Quando você está aqui e está pensando, nossa, como é que eu vou fazer e lavar roupa agora, fazer comida, limpar a casa. Então, uma dica que eu te dou, porque eu passei por muita ansiedade, fui uma pessoa muito ansiosa, quem me conhece hoje nem imagina que eu fui tão ansiosa assim, porque hoje eu sei viver cada momento, né, no seu momento. Eu estou aqui, eu estou lá. Mas teve momentos da minha vida que eu estava em casa, eu queria estar na balada. Estava na balada, eu queria estar dormindo. Estava dormindo, eu queria estar com uma amiga. Era assim. Então era muito difícil de controlar. Até que um dia eu me dei conta que eu não estava vivendo nada, porque eu não conseguia cocriar nada, porque eu nunca estava no presente, e eu estava gerando uma ansiedade muito grande em mim, e que isso me levava para outros fatores, e eu perdia os momentos felizes. Perdia de viver os pequenos momentos de felicidade. Então, assim, é importante que você puxe a atenção para você, como a Elisete estava dizendo, faça uma meditação, faça um exercício da respiração, centre em você e esteja sempre, busque estar sempre no teu estado de presença. Porque quando você está voando, quando você não está no teu presente, se você está no teu passado, você não pode mais mudar o teu passado. Então vai gerar culpa e ansiedade, e angústia, né? Se você está lá no teu futuro, também você não pode estar lá no teu futuro. Você só pode estar aqui, a tua mente está só sempre no presente. Então, se você conseguir
ir fazendo exercícios como esses, da respiração, de apertar os teus dedos, de criar uma âncora, de fazer como eu quando crio uma âncora, Elisa, que nem quando você me disseste assim, sim, eu vou fazer a live contigo, opa, não tem mais nada, né? O meu corpo todo se enche de energia, de Emoções. poder, e daí eu digo, é como sou poderosa, é isso aí. É assim que eu falo comigo. Então, é uma âncora que eu criei, é uma forma, então, assim, gente, para quem está ali agora e que acompanhou a gente até agora, e o nosso número se manteve aqui, então foi muito bacana. Façam esses exercícios, são coisas muito simples, muito legais, mas não tem nada que a gente chega no grandioso sem dar o primeiro passo. Então, lembre Com sempre disso. certeza. Você sempre tem que dar o primeiro passo. Então, Elisete, eu deixo você fazer as considerações finais. Eu quero te agradecer enormemente. É um prazer muito grande poder contar contigo aqui hoje. E com certeza, quando eu for ali para Salvador, eu vou entrar em contato. Olha, Elisete, estou por aqui. Por favor, escuta. Vamos sim, vamos sim. Ó, nas considerações finais, eu vou fazer assim o que você está dizendo assim, levanta, sou poderosa. Uma das coisas que eu acho importante é quando você acorda. Então, a consideração final para mim é essa aqui. Quando você acordar, todos nós, olha, levante, esqueça daquele preguiça, faça aqueles que vai sair. É hoje, né? Já levanta com aquele ânimo, porque é uma tendência de você, não, levanta o braço, é hoje, as coisas vão acontecer. Então, já começa o dia com energia, colocando energia. E nada melhor para colocar energia do que você fazer o movimento do seu corpo, do seu braço, de levantar, porque quando você levanta o braço é poder. Então, tenha esse poder. É hoje, né? Tudo vai dar certo. Então, Hoje é o melhor levanta dia com da essa minha energia vida, positiva. né? Aqui, ó. Hoje é o melhor dia da minha vida. Olha a expressão, essa daí. Hoje vai ser o melhor dia da minha vida. E vai Isso aí. ser. Né? Acredita que vai ser o dia, porque você já vem com a predisposição para que tudo seja bonito. Ok? Eu agradeço a você, foi muito bom, agradeço pelo convite, né? Foi uma honra para mim, né, receber o seu convite. E agradeço a todas as pessoas que estão aqui. Daqui não dá para eu ver ninguém que apareceu. Depois você me manda a lista aí de quem está para poder eu mandar a Te coisa. Eu não mando. vejo. A Miriam é minha aluna e ela foi nas minhas imersões e nós criamos o grito de guerra, que é o uhul, né? Então ela está Horror. colocando ali agora o né? Então, um beijo muito grande. Depois eu vou compartilhar, essa live vai ficar lá no IGTV do meu feed, Sim, né? Ali do Instagram. sim. Daí também eu vou falar com o pessoal que me ajuda ali no marketing, porque eu também não sou boa nisso, né? Então eu vou pedir para eles me ajudarem e assim que eles me passarem o link, eu passo para você poder também compartilhar e que mais pessoas possam ouvir essas palavras que foram assim, pode até ter sido, foram repetitivas e tal, mas foi de coração, e isso que vale. Foi realmente querer contribuir com o outro, né? Então, Com um grande certeza. beijo, muito obrigada. E Obrigada a você. estamos aí, qualquer coisa a gente se chama, me chama aí, eu te chamo e vamos lá, vamos espalhar o amor, não é? Com certeza. Um grande Ok, beijo. ok. Outro.